Boa tarde a todos, bem-vindos ao Facebook da 11ª CREA. Essa é a nossa primeira live do ano e nós estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso Facebook. Hoje nós temos um motivo muito especial para estar aqui. Essa live faz parte de uma série de episódios em que a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, né? Nós estamos vivendo ainda um momento muito difícil no mundo, né? Um momento atípico, onde nunca vivemos isso, e precisamos pensar um pouquinho, repensar as nossas vidas, né? Então, o mundo inteiro hoje, aí, com a vacina chegando aos pouquinhos, sendo vacinados, porém, a gente tem uma vida pela frente a ser pensada, né? Eu sou a Luciana, assistente da Gerência de Educação, e aqui está a Vanessa ao meu lado, assistente também da Gerência de Educação. Esse projeto, ele traz uma reflexão para a gente, né? Nós estamos em um momento em que precisamos repensar, né, como eu disse, as nossas vidas, e de que forma esse céu e raízes vai promover isso em nós, né? Fazendo a gente pensar de onde a gente veio, né? As nossas raízes, da nossa ancestralidade, né? Da nossa família, né? De tudo que nós fomos construídos, né? Não só a matéria física e também o que a gente tem dentro. Então, assim, isso vem, o que nos move, né? O que nos faz crescer e alcançar o céu, e o céu nesse sentido como o nosso objetivo, nossa meta, nosso sonho, né? Então, a gente pensou em reconectar, né? A gente fala também muito em ressignificar, e esse é o momento mesmo, né? É dar um sentido novo, porque nada está sendo como era antes. A gente não pode pensar que nós vamos voltar ao que era antes. Não, a gente não vai voltar, e a gente precisa estar resgatando, né, alguns valores perdidos ou esquecidos durante essa pandemia, esse momento difícil, né? Perdemos muitas pessoas queridas, temos uma dor muito grande no nosso coração, mas nós precisamos pensar em avançar, né? Nas vidas que estão aqui e nas nossas crianças que precisam de nós aí para desenvolver e também alcançar aí o desenvolvimento, seus objetivos aí. Então, assim, esse projeto é um projeto muito lindo, que emociona mesmo, porque quando a gente para pensar nas nossas raízes e o que a gente não faz, né? Então, quando a gente para pensar, a gente encontra pelo caminho que a gente está fazendo da busca interior, muita coisa que estava perdida e se torna força para a gente continuar a caminhar. E quando a gente caminha, a gente vai chegando mais perto dos nossos sonhos, né? Da nossa meta, né? Do que a gente tem. A gente não pode viver sem isso, sem esse sonho, sem essa meta. Eu vou passar um pouquinho para a Vanessa, ela vai falar um pouquinho também sobre o projeto. E hoje nós teremos aqui alguns convidados, a Vanessa vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Um beijo em todos, que tenhamos aí uma ótima tarde, momento de reflexão. Beijos. Boa tarde, gente. Eu sou Vanessa. É uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando desse momento super especial, porque esse projeto ele é especial desde o início, ele já nasceu importante, né? Porque trata de conceitos e diretrizes que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue dar um significado, né, e resgatar essa importância. Então, hoje, a gente vai buscar inspirar a cada um de vocês para que seja uma prática no dia a dia escolar, mas também na nossa vida, essa essencializar, né, de onde nós viemos e onde nós queremos chegar. Isso é necessário ser pensado, é necessário ser traçado, e o mais importante, é necessário ser estimado, não pode deixar para lá. Então, o objetivo e essa idealização é para inspirar. Hoje nós temos os convidados, tá? A Joana, da SME, professora Joana, o professor Ivan, da UERJ. Eles vão se apresentar e vão conversar com a gente sobre esses sonhos, né? Que é o céu que todos podem alcançar. E
as raízes que cada um tem e de todos os lugares. Tá bom? Boa live para todos. Obrigada por vocês estarem aí. E para mediar essa conversa gostosa, nós convidamos a professora Shirley Mariano, professora da Escola Municipal Dunches de Abrantes. Ela é uma professora querida da nossa sala de leitura, eu falo minha sempre, minha chefe, né? Mas da nossa sala de leitura, e foi convidada para mediar essa conversa desses gigantes aí, a professora Joana, da GERER, né, da Gerência de Relações Étnico-Raciais, e o professor Ivan, que tem uma participação incrível conosco aqui nos GTs transdisciplinares, que trata também de assuntos muito interessantes e vai poder dar para a gente, assim, muita informação bacana. Então, que tenhamos uma boa live. Shirley, obrigada. Professora Joana, obrigada. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Shirley, né? Sou professora de História, como já apresentado pela querida Luciana, professora de História na Escola Municipal Dunches de Abrantes, e atualmente sou professora regente da sala de leitura. E eu quero começar, né, esse nosso papo raiz destacando uma expressão que é um sentimento que me é muito caro: gratidão. Sou muito grata, né, por tudo, acho que todos nós somos, né, pela vida, e particularmente grata pelo convite de poder participar e compartilhar deste encontro com pessoas queridas e especiais, né, nossos colegas educadores, mestres doutores, professora Joana Oscar, professor Ivan Amaro, nossos convidados, que já irão conversar um pouquinho conosco e terão muito a crescer e a engrandecer esta tarde num bate-papo sobre céu e raízes. Este projeto lindo, né, idealizado e lançado pela 11ª CRE, que traz a tônica da emoção, dos sentimentos, com uma carga de sensibilidade e memórias aptas a proporcionar diálogos que desafiem e superem este momento atual que nós estamos vivendo, né? Um cenário marcado por tantas perdas e tragédias individuais e coletivas, né? Pelo distanciamento, pela falta de empatia, pela indiferença, pelas dores, pela insegurança, medos e até mesmo pela desesperança. Então, esse projeto chega, como bem disse a Luciana e a Vanessa, para viabilizar essa reconexão com nós mesmos, né? Com o outro e com o mundo. E se as raízes, né, se elas invocam as nossas origens, as reminiscências, né, a nossa identidade, o lugar de onde viemos, as nossas experiências, as nossas histórias, isso é muito bacana, né, porque metade de nós é história e a outra metade também. Nós somos feitos de histórias, né, como diz o escritor Minha Couto. Por outro lado, né, o céu, que é testemunha, né, de todos os avanços e de todos os retrocessos da humanidade, ele também se apresenta como um espaço sagrado dos sonhos, né? A gente se imagina, né, olha para cima, fecha os olhos, suspira, projeta e acredita, né, no futuro e no amanhã. São, portanto, imagens com muitas representações, né, repleta de significados, e que rompem aí inúmeras possibilidades de reflexões para todos nós. Este é, sim, um projeto que ressalta a humanização das relações. Então, é um projeto realmente muito feliz, que vai servir também de ponto de partida para várias outras ações, né, a serem desenvolvidas na comunidade escolar, pela comunidade escolar, no espaço escolar, multiplicando, né, se multiplicando ali pelo seu entorno e além. E fazendo, né, o que a gente espera, que é despertar, né, o indivíduo, despertar essas pessoas para este retorno, para si, para a autopercepção, né, para você se ver e se perceber, e também
despertando para a consciência do coletivo, que somos partes de um todo, que somos agentes transformadores e em constante transformação. E para dar prosseguimento, né, a este papo raiz, eu vou convidar o professor Ivan, né, nosso professor convidado, para falar um pouquinho sobre as suas experiências e vivências, né, sobre suas raízes e céus. Professor Ivan, muito obrigado pela presença. Tem a palavra. Obrigado, Shirley. Bom, primeiramente, queria desejar boa tarde a todas, todos e todes, né? Agradecer a 11ª CRER, mais uma vez, por estarmos aqui conversando e que, de certa maneira, a pandemia nos impediu, né, de um projeto que a gente já vem tocando aí há pelo menos 5 anos, de formação de professores e professoras, presencialmente, né? E agora a gente aí há um ano, praticamente há 1 ano e meio, estamos envoltos nesse contexto que a Shirley colocou, que eu acho que é bastante salutar a gente estar refletindo, né, a respeito disso. É óbvio que a pandemia ela trouxe uma desacomodação na humanidade, né, no globo como um todo. Então é fundamental a gente repensar e reorganizar e rearticular. Naquele primeiro momento, em março de 2020, né, ficamos todos meio atônitos, continuamos atônitos, obviamente, porque o desenrolar, né, dos fatos, principalmente para o Brasil, não tem sido fácil, não tem sido nada animador, mas é importante a gente fazer uma discussão e uma reflexão como essa, né? Então, a minha fala inicial, né, sobre essa metáfora, que eu acho que é uma metáfora bastante pertinente para o momento que a gente está vivendo, das raízes do céu, eu tenho feito pesquisas no campo de gênero, sexualidades, na educação, né, e educação. É um tema que nos é bastante caro, principalmente por alguns ataques equivocados, diria assim, né, e inclusive enviesados, inclusive envoltos num conjunto de ignorâncias, né, de não saberes, e a gente também, inclusive, vem, né, sofrendo e ainda tendo que resistir com as chamadas fake news, né? Então, não que elas nunca existissem, né, as notícias falsas, mas agora parece que elas ganharam uma conotação muito mais poderosa, principalmente com as redes sociais. Então, para nós, pesquisadores, eu sou professor há pelo menos 30 anos, né? Eu fui professor de educação básica na rede de Brasília, na rede pública de Brasília, trabalhei como alfabetizador, trabalhei com crianças, trabalhei com jovens e adolescentes. Minha formação inicial é na área de língua portuguesa, mas eu fiz mestrado e doutorado na área de educação, e tenho seguido, pelo menos nos últimos 13, 14 anos na UERJ, atuando, né, nesse campo. Então, para nós não tem sido um campo fácil, porque a ciência hoje é quem tem, e sempre, né, não que a gente não conteste, obviamente, a ciência também é importante que ela seja contestada, mas ela não pode ser negada, né, e eu acho que isso é que é importante. A ciência é que nos faz maiores, né, faz melhores. Talvez nós chegamos ou não chegamos no céu que nós estamos agora, talvez por conta também de alguns anacronismos, né, em relação ao que se pensa da ciência. Bom, dito isso, né, eu venho fazendo essas pesquisas nesse campo, e a pandemia trouxe, né, algo mais complicado para nós, né? Então, a minha fala vai ser um pouco sobre uma conversa que eu tive há pelo menos 2, 3 semanas, no mês de maio, chamado Maio Laranja, que é o maio em que houve várias campanhas por várias secretarias de educação de combate ao abuso e violência, né, contra crianças e adolescentes. E a pandemia, né, trouxe problemas maiores, como também trouxe problemas maiores em relação à violência contra a mulher, né? O fato de estarmos confinados, de estarmos na nossa casa, aliás, que a gente precisa continuar usando máscara, né, continuarmos em isolamento. No momento eu não estou usando máscara porque eu estou
em casa, então estou, né, praticamente só com os meus familiares, que são poucos, mas é importante que nós continuemos, apesar da vacina, né, continuemos usando máscara, continuemos em isolamento, continuemos não nos aglomerando, continuemos usando, né, o álcool em gel, fazendo a higienização da maneira mais importante possível. Mas trazendo essa fala, né, do Maio Laranja, que foi de combate ao abuso e à violência infantil, como eu disse, crianças estão em casa, né? A escola, com todos os seus problemas, nesse período de pandemia, a gente viu o quão ela é fundamental, né? Acho que talvez muitas mães, muitos pais, muitos responsáveis devem estar com seus nervos à flor da pele, porque não aguentam, entre aspas, né, mais as crianças em casa, mas porque veem que a escola nunca foi um depósito de crianças, nem de adolescentes, mas um lugar em que formamos as gerações, né? Sejam gerações presentes, as gerações futuras. E aí foi muito nesse campo que eu fui pensando um pouco essa ideia de raízes, né? Não trabalhando muito na ancestralidade como algo do passado, mas também entendendo e conversando com esse passado que nos forja, né? Que também nos forma, e aí a Shirley, que é do campo da história, mesmo entendendo que a história também não é uma ciência tão linear como se pensa, né? Mas a gente sabe das inter-relações entre o presente, passado e futuro, né? Então é importante a gente pensar, e aí eu pensei muito, quais são as raízes de hoje? Quais são as raízes que nós estamos fincando? Quais são as raízes que nós estamos, né, efetivamente adubando, cuidando, para que se transformem em frondosas árvores e que frutos elas vão propiciar? Portanto, que céu é esse no qual nós chegaremos, não entendendo o céu simplesmente como um lugar perfeito, paradisíaco, mas um lugar possível, e um lugar possível para todos, e todas e todos. E também, né, lembrar que aí estamos com mais de 460 mil mortes, né, de brasileiros e brasileiras. Isso é importante a gente pontuar. Se nós tivéssemos tido ações mais efetivas e não negacionistas, talvez nós tivéssemos reduzido bastante esse número. Mas aí essa questão, né, da violência que se amplia, porque as crianças estão em casa, as mulheres estão em casa, e muitas vezes com os seus algozes, né, com as pessoas que as violentam, com as pessoas que as atacam, tá? Então, assim, eu queria lembrar uma frase da Anne Frank. Anne Frank, uma jovem, né, uma adolescente que viveu durante muito tempo escondida na própria casa, para não ser pega pelos nazistas, né, em que ela é um livro conhecido de todo mundo, né, o Diário de Anne Frank, mas ela traz uma frase que eu acho que é super importante para esse momento, né, para essa nossa reflexão. Que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Eu acho que é um pouco essa ideia do que o projeto vem trazendo, né? A gente não pode esperar um único momento para melhorar o mundo. Eu acho que todo o momento é o momento de melhorar o mundo. E é nesse sentido que a gente traz um pouco a reflexão. Só para vocês terem uma ideia, né? A maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre exatamente dentro de casa. Então, a partir do momento que os movimentos conservadores de não quererem, de barrarem que a discussão aconteça por pessoas especializadas, por pessoas que estudam essas temáticas, seja no campo da antropologia, seja no campo das ciências humanas de modo geral, no campo da educação, e seja mesmo em outras, né, áreas da ciência, a gente sabe que talvez aí tenha um interesse de manter, né, esse sigilo, e obviamente ao manter-se o sigilo e o silêncio, mantém-se o cenário de violência contra crianças e contra adolescentes, né? E as notificações, elas aumentaram 83%, né? Dados do Ministério da Saúde entre 2011 e 2017 revelaram que o perfil das vítimas e dos agressores, né, e que também há casos muito grandes de subnotificação, que é um problema também no campo da informação para nós, né, para nós pesquisadores também, mesmo para quem atua. E a escola é um lugar de segurança, sim, né? É um lugar que as crianças se sentem seguras e possivelmente é um lugar onde a gente consegue identificar esses casos e a gente consegue fazer as denúncias e, portanto, o Estado consegue intervir de forma mais eficiente, estancando, de alguma maneira,
esse cenário de violência. Então, o que eu estou falando das raízes é que raízes são essas que nós estamos hoje, né, alimentando. São as raízes da violência contra a criança, contra o adolescente, são as raízes da violência contra a mulher, são as raízes da violência contra a população negra, que a gente também sabe que os dados do Atlas da Violência, que são divulgados anualmente, vem sempre mostrando, já há mais de 10 anos, né, um cenário de violência e de morte contra a população negra. A gente, tristemente, tem que lembrar do caso também do massacre no Jacarezinho, né, e a gente sabe que também a polícia, principalmente a polícia do Rio de Janeiro, tem sido uma das polícias que mais tem matado. Então, é importante a gente pensar um pouco nesse sentido. Se nós estamos com esse cenário, com essas raízes, alimentando, adubando essas raízes, imagine então quais são os sonhos que nós estaremos construindo. Quais serão os frutos? Quais serão as árvores frondosas que estaremos dando a partir desse cenário? Uma outra questão que é importante, né, e eu tenho estudado bastante sobre isso, a pandemia, ela tem dificultado, justamente no caso das crianças e adolescentes, essa não presença na escola, e não estou aqui, em hipótese alguma, defendendo que as crianças voltem e profissionais da educação voltem sem todos estarem vacinados, né? A vacina é fundamental para que haja um retorno mais controlável, mas, como eu disse, mantendo todas as precauções, né? A pandemia tem dificultado a denúncia, né, da violência sexual contra crianças, né, e adolescentes, justamente porque o fato delas não estarem em casa e o fato delas não estarem na escola, né, estarem em casa, estarem confinadas, e as mães também, né, elas estão ali, elas estão num contexto em que elas não têm muita margem para atuarem, né, nessa possibilidade de arrumar aliados que possam ajudá-las. É importante também a gente ter claro que o abuso sexual, como eu já disse, e aí a gente pode até consultar os dados do Disque 100, que é o canal de denúncia de violência contra adolescentes e crianças, né? Como eu disse, 90% das em 90% das ocorrências, o autor ele é conhecido da vítima, justamente porque ele cria um grau de intimidade, de confiança com a criança e com o adolescente, em grande parte também mantendo esse cenário de sigilo para que não se conte ninguém, ou mesmo de coerção, né? Normalmente é o pai biológico, ou o padrasto, ou o tio, ou o avô, o irmão, o vizinho. E uma outra questão também que é importante a gente pensar, o abusador, de maneira geral, é do gênero masculino, né? Em casos muito pequenos, muito raros, o abusador tem sido do gênero feminino. E óbvio que a maior incidência é as vítimas, né, do gênero feminino, mas que também tem um elevado, né, número de vítimas do gênero masculino. Daí a importância da gente também, né, pensar em alguns instrumentos de proteção, e aí talvez seja essa a ideia que eu tenho pensado em termos de céu, sabe, Shirley? O que seria, então, diante desse cenário tão caótico, dessas raízes tão entranhadas na nossa sociedade, que não é de hoje, né, da violência, do abuso contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, e no mês de junho agora nós estamos no mês, né, de celebração, diríamos, entre aspas, da comunidade LGBT, né, que é a comunidade lésbica, gay, bissexual, transexual, que também sofre violências por conta da homofobia, por conta da intolerância. Então é importante também a gente registrar, né? E alguns mecanismos que nós, em termos democráticos, temos construído, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, e que, óbvio, nenhuma lei ela é perfeita, né? Ela vem justamente nos ajudar no processo de organização e reorganização coletiva, regular a sociedade, regular, né, principalmente esse cenário de violência, ao mesmo tempo, né, permitir que determinados sujeitos tenham seus direitos resguardados. Então, é importante a gente registrar isso, né?
E é importante registrar também que o abuso e a exploração de crianças não são, né, apenas crimes contra a liberdade sexual, eles são violações aos direitos humanos, né? Isso quer dizer, violam o respeito à dignidade, violam o respeito à liberdade, violam a convivência familiar e comunitária e violam, sobretudo, né, a possibilidade de desenvolvimento saudável dessa criança e desse adolescente. Então é importante a gente estar registrando isso. Mas, né, que intervenções são importantes para aí sim a gente já vou fechando um pouco essa minha reflexão, eu fiz mesmo de forma bem curta, para que a gente possa trocar, né, como que a gente pode construir, então, o campo do nosso céu, né, dos nossos sonhos, numa sociedade menos violenta, menos abusadora da criança e do adolescente, uma sociedade que protege a criança e o adolescente, uma escola que protege e cuida, né, de suas crianças e de seus adolescentes. É importante que a gente possa apontar para ações, né, o desenvolvimento de ações integradas de proteção e cuidado. E a escola é fundamental, né? Consolidar, assim, uma rede de atendimento em que haja um conjunto de profissionais de áreas diversas para poder atender e fazer esse atendimento imediato, desde o campo do acolhimento da denúncia até o atendimento dessa família, o atendimento dessa criança e uma reinserção dessa criança num contexto em que ela pense que a escola e a sociedade não estão abandonando, né? É importante pensar a prevenção e a defesa de crianças e adolescentes que são sexualmente abusadas numa perspectiva, sim, de responsabilização de seus abusadores, né? Então a gente precisa denunciar, nós não podemos nos calar. Esse papo de que eu não me meto no que está acontecendo na casa do vizinho, se eu estou verificando que um crime está sendo cometido, eu preciso buscar esses canais, o Disque 100 é um deles, né? A escola também é um canal, o Conselho Tutelar é um canal, a própria CRE, eu tenho certeza que tem um setor que cuida, né, e que orienta também esses casos, com equipe que tem psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos, né? Porque a criança, às vezes, ela tem tantos traumas que ela vai agregando uma série de fatores que inibem, inclusive, o seu próprio desenvolvimento intelectual e que isso prejudica, inclusive, no seu desempenho na escola, né? E, obviamente, que a gente possa não só responsabilizar, denunciar, né, os abusadores, mas também que a gente possa, né, contribuir para um atendimento psicossocial dos autores, né, dessa violência sexual. E o que cabe a nós, professores e professoras, neste processo, né? Ensinar as crianças e adolescentes um processo de autodefesa, né? O que quer dizer isso? É que a criança possa reconhecer, sim, quando uma determinada relação não é uma relação de carinho, não é uma relação de amor, mas sim uma relação, né, de abuso. É importante que a gente também possa trabalhar na perspectiva do ensino, sim, dos direitos humanos, entendendo que o abuso e a violência sexual é uma violação aos direitos humanos, né? E, obviamente, de a gente fazer algum tipo de intervenção quando nós reconhecermos que uma criança está sendo abusada. A criança que está sendo abusada não tem muito segredo para nós, né? A gente vê uma mudança brusca no comportamento dela. Muitas vezes ou ela se torna muito agressiva, é importante a gente já ligar um alerta, né? Aquela criança que é calma, de repente ela se torna agressiva, ou o contrário, aquela criança que é muito animada, que interage, de repente ela passa a se isolar, ela passa a ficar mais tímida, né? Então, assim, é importante a gente estar atento aos sinais para que a gente possa buscar e criar, obviamente, um ambiente de confiança nessa criança para que ela possa sentir na escola, sentir no professor, sentir na professora, sentir na equipe da escola alguém que realmente está preocupada com ela e preocupada com a proteção dela. Então, essa é a minha ideia, né, de céu, né? É a ideia de uma escola realmente que protege a criança, que protege o adolescente, uma sociedade que protege contra a violência, contra o abuso. E aí, óbvio que a formação continuada de todos os profissionais da escola nos ajuda, né, no processo de prevenção, no processo de atenção e reinserção social e educação de crianças e adolescentes,
nessa situação de vulnerabilidade, né, principalmente quando chega às vias de fato, diríamos assim, que é a perspectiva da violência física, mas a violência psicológica também, ela é extremamente danosa, né? A negligência, o abandono, a violência sexual, a exploração sexual comercial também, e aí as redes, né, de pornografia e pedofilia na internet estão a todo vapor, que a gente também precisa combater. Por isso que é importante a gente discutir, sim, gênero e sexualidade na escola, para, inclusive, fazer com que crianças e adolescentes se protejam desses abusadores, né? Se protejam dos violentadores de maneira geral. E aí pensar, assim, numa perspectiva de produção de materiais didáticos e paradidáticos que estejam voltados para a promoção e a defesa, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a minha perspectiva, né, de sonhos e de construir um céu outro que não esse, né, é de a gente realmente romper esse cenário de violência que se coloca diante das crianças e adolescentes que estão, neste momento de pandemia, mais vulneráveis, né, e que a gente precisa criar mecanismos para saber o que está acontecendo com elas nesse momento da pandemia, né, conversar, nos aproximarmos, entender o que está acontecendo para que a gente possa, de alguma maneira, ajudá-las. Eu acho que é um pouco isso, né, que eu queria deixar como reflexão inicial, para a gente justamente pensar o que a gente tem plantado e o que a gente possivelmente pode colher, tá? É isso. E reflexões importantes, professor Ivan. Este céu, a gente precisa muito desse céu, né? Desse céu que representa a escola, que protege, né, as nossas crianças. E este céu, ele não nos é dado, né? Este céu precisa ser construído, como foi dito, né, professor? Esse céu precisa ser construído, a gente precisa cuidar dessas raízes, precisa atentar para esse chamado do fazer, né? Porque a gente pode alimentar raízes não com uma ação, mas com a omissão. Então, Exato. Realmente não podemos ser omissos, e essa é uma reflexão muito importante, né, para as escolas, de um modo geral, para que elas consigam atingir o seu objetivo, cumprir com o seu papel, né, e os professores também se sintam motivados, né, a esse enfrentamento, né, a essa luta. É uma batalha, na verdade, é uma batalha que a gente enfrenta todos os dias. Então, essa reflexão é muito importante, foram dicas muito importantes, e que a gente agradece. Obrigada pela reflexão. Obrigada, professor. A gente agradece muito a sua fala. Nós vamos dar assim, continuidade à nossa live. Eu gostaria de destacar essa fala que, através dessas dificuldades e obstáculos, a gente vai construindo. A gente entende que isso acontece, a gente não está vivendo num mundo de fadas, nem um mundo perfeito. Porém, a gente precisa encarar, precisa falar sobre. E esse papel a gente aceita, acata, entende. A gente precisa enfrentar esses desafios. Para ir, como a Shirley falou, construindo, alimentando essas raízes. Através disso, esses frutos poderão ser melhores, poderão ser frutos bons. É isso que eu penso, né? Traduzindo aí para o nosso projeto. Eu queria agradecer também a presença de todos os nossos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, toda a comunidade escolar que está aqui presente na live, prestigiando o nosso trabalho, né, prestigiando aí a nossa live. Gostaria de destacar o professor Rafael, que disse que aproveita muitas ideias dos GTs, muita fala do GT, que ele participou com o professor Ivan, na sua prática diária. Então, é isso que a gente também quer. A gente quer refletir na sala de aula tudo que a gente fala, tudo que a gente produz, tudo que a gente indica, né, e sugere, né? Então, assim, a gente traz essas ideias para que isso seja replicado, multiplicado aí na sala de aula. E, claro, refletido em bons resultados, né? Então, assim, nossa equipe, GED também está aqui, nossas escolas aqui em peso. Então, eu queria agradecer. E um agradecimento especial à nossa coordenadora e à nossa gerente, a nossa coordenadora Tânia Bendas, e a nossa gerente Ana Cláudia, que não está presente aqui na live,
mas assim, são fundamentais para isso estar sendo desenvolvido, esse projeto tão bacana, tão lindo, tá? Gostaria de agradecer minhas assistentes aqui, minhas amigas assistentes, né? Professores que estão aqui comigo, também gostaria de agradecê-las, né, por essa força nesse momento. Vanessa aqui ao meu lado, Rosana também está aqui pertinho, e a Josi, que não está aqui pertinho, mas está ali embaixo dando forças para a gente, tá? Então, é um momento de agradecimento. Agora, a gente vai visionar uma parte muito interessante desse projeto, que é um vídeo, onde, assim, nos inspirou bastante para tudo que a gente está fazendo, tá? Gostaria que vocês assistissem, e na nossa volta a gente vai conversar com a professora Joana. Eu vou adicionar a professora para dar umas boas-vindas para ela antes do vídeo, e aí ela visiona com a gente. Professora Joana, aí, isso. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada por essa participação super especial, junto com o professor Ivan, Shirley. Nós enviamos um abraço em nome de toda a 11ª CRE para vocês, um acolhedor mesmo. Esse abraço remoto, né? Mas conectados, cheio de carinho e amor. Oi, vocês me ouvem? Sim. Um prazer estar aqui com vocês e conhecer remotamente o professor Ivan, tão querido, tão admirado, né? É um prazer estar com essa equipe maravilhosa da 11ª CRE. Vamos ao vídeo, que daqui a pouco eu quero falar um pouquinho. Tá bom. Professora Joana, com a palavra, pode se apresentar. Bom, olá, né, para todo mundo. Eu sou a professora Joana Oscar, há 19 anos na rede, e atualmente estou na recém-criada Gerência de Relações Étnico-Raciais. Quero dizer que é um convite maravilhoso, né, estar aqui nesse momento com vocês. Eu já disse isso particularmente, agora eu vou poder dizer para todos. Essa é uma iniciativa muito linda, sobretudo muito sensível. Nesse momento que a gente está vivendo, com tantas as dificuldades, enfrentando uma pandemia, que é uma coisa com a qual a gente nunca lidou antes, a gente teve que se reinventar. Eu acho que a 11ª CRE tem sido muito feliz em propor esse projeto no sentido da gente resgatar aqui as nossas razões, né? As razões para que a gente viva, para que a gente desempenhe o nosso trabalho. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando primeiro, eu pensei, eu sou professora de português por formação, né? Mas eu sempre atuei na educação infantil. E aí eu gosto muito da etimologia das palavras. Então, eu fui aqui no dicionário e vi a palavra religião, mas a palavra religião, ela vem do latim, de religare. O que significa religare, né? É essa conexão entre as nossas raízes e o céu. Então, hoje, independente né, nós vivemos num país democrático que tem muitas matrizes religiosas, né, muitas formas da gente se relacionar com esse sagrado e com esse divino, que a gente
respeite todas essas formas, mas, sobretudo, que a gente faça esse exercício do religar, que é se sentir conectado, né? Conectar a nossa história com os nossos sonhos, porque no dia a dia, a vida atropelando, as coisas que vão acontecendo, a gente fica meio perdido, a gente perde esse fio da meada. Então, eu acho que a coisa mais linda assim, dessa proposta é essa possibilidade do religar. E aí eu não poderia me religar de uma outra maneira que não fosse falando de criança. Porque tem essa criança nossa interior, né, que mesmo nós adultos a gente conserva dentro da gente, mas sobretudo porque nós estamos comprometidos com uma educação que é para e que também é com as crianças. Então, nesse primeiro momento, eu sei que a nossa responsabilidade é muito grande. O professor Ivan trouxe questões muitíssimo sérias que a gente não pode deixar de considerar, né? Enquanto algumas famílias podem ter o privilégio de ter um acesso à internet, da criança estar conseguindo acompanhar online, da família conseguir chegar na escola, pegar o material que está disponibilizado, a gente sabe que essa não é uma realidade comum a todos. Então, se nós temos esse trabalho, né, apesar dessas dificuldades, a gente acaba naturalizando essas dificuldades, né? Como se, olha, tudo bem, um contingente X não vai conseguir acessar e não vai conseguir mesmo. Não. Eu sei que está para além das nossas forças. Eu sei que as equipes pedagógicas se empenharam muitíssimamente. Os diretores, sei o quanto vocês, diretores, estão cansados, porque têm sido muito batalhadores nessa busca ativa das crianças, né? Mas é para a gente entender a sociedade no âmbito geral, nem tudo está nas nossas mãos, mas o que estiver nas nossas mãos, a gente precisa pensar de uma maneira diferenciada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter que lançar mão de diferentes estratégias. Uma única estratégia só vai atingir a um único público. E aí eu vou puxar a sardinha para a questão da gerência, né? Para aproveitar a oportunidade para apresentar a gerência, porque muita gente ainda não conhece, né? A gerência de relações étnico-raciais, ela foi criada pelo nosso secretário, Renan Ferreirinha. Ainda antes dele assumir, no dia 30 de dezembro, ele soltou essa novidade, foi muito festejada, a gente acompanhou assim, com muita felicidade, e é uma gerência que tem uma preocupação específica, que é da implementação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que instituem a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana afro-brasileira no currículo da educação básica. Ora, se a gente precisa de uma legislação, de duas legislações, na verdade, que alteram o texto da Lei Magna da Educação, que é a LDB nacional, para que seja obrigatório esses conhecimentos no currículo, é porque eles não estão lá. Não é uma novidade, não na verdade, a rede já vinha desenvolvendo uma série de trabalhos sobre essa questão, de certa forma, incluindo pedagogicamente, trazendo projetos, ouvindo os alunos, valorizando as comunidades, valorizando os talentos, mas só que isso não estava pautado como um alicerce da nossa rede, como uma base do trabalho, um trabalho para a diversidade, e não da diversidade como um tema, sabe? Mas a diversidade como uma espinha dorsal. Porque aí é aquilo que eu acabei de falar em relação a uma única estratégia.
né? A história que nós aprendemos, eu sou lá da década de 80, né? A história que eu aprendi na escola, ela não trazia essas outras vozes dos povos originários indígenas, né? Das muitas culturas, línguas, artes, ferramentas e tecnologias que nós herdamos e que nós praticamos até hoje e que são de origem africana, que fazem parte daquilo que nós somos na sociedade, no dia a dia, e nós não as reconhecemos como tal, né, como tais. A gente foi educado para uma única história. Uma história que valorizava apenas, né, tinha como um centro e como um modelo de civilização apenas a história dos colonizadores, dos conquistadores europeus. Então, a nossa sociedade ela foi forjada, foi criada para ter esse entendimento de que um padrão de inteligência, de linguagem, de religião, de ser, de estar, de cultura, fosse esse padrão branco, europeu, né, ocidental. Mas a gente está num mundo que tem muitas perspectivas de atuação. E, sobretudo, nós aqui somos, sim, um país miscigenado. Mas, à medida que essa é uma miscigenação que acontece só ali na nossa, como vou dizer, no nosso dia a dia, e nas muitas cores, nas muitas caras, nos muitos tons que o Brasil tem, né? Quando a gente entra na sala de aula e essa sala só conta uma história, esse monte de crianças que a gente tem na nossa rede e que comprovadamente com números é de maioria de pertencimento não branco, ou seja, indígenas, pardos e pretos, não se veem. As crianças não se veem nas paredes, né? As crianças não se veem nos livros, elas não se veem nas histórias, elas não se veem. Então, existe uma professora, agora já falecida, uma ancestral, se chamava Azoilda Loreto da Trindade, e a Azoilda dizia que a invisibilidade é a morte em vida. E aí isso tem um pouco a ver com o que o professor Ivan trouxe, né? Se a gente não dá oportunidade para que essas crianças se vejam, como que elas vão construir perspectivas positivas de si mesmas, identidades positivas, uma autoestima positiva, a ponto de que elas se sintam capazes de sonhar. As nossas crianças não sonham, porque a desigualdade, o abismo da desigualdade social é tamanho e que os poucos exemplos que elas têm de rompimento desse ciclo de miséria, de pobreza, de falta de acesso, né, à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, a um ambiente sanitário, e é tão grande que acaba sendo determinante. Então, a gente diz assim, olha, mas claro, hoje em dia tem internet, está tudo aí, é só as crianças buscarem. Não é assim. Não é assim. A gente precisa admitir que não é assim. Porque não depende só delas, depende daquilo que nós, como escola, somos capazes de oferecer como repertório para elas. Quanto maior o repertório que nós pudermos oferecer para as crianças, mais chances elas vão ter de romper essa barreira. Mas esse repertório não é o repertório que eu, Joana, quero, ou que a Shirley quer, ou que a Ana Cláudia quer, ou que a Tânia quer, né? Usando aqui o nome das colegas da primeira CRI, né? Esse é um repertório que está lá previsto em lei, na Constituição Federal de 1988, que institui direitos e obrigatoriedades para todos nós, cidadãos brasileiros. O direito de ter acesso a essas coisas mínimas que eu acabei de dizer. Saúde, educação de qualidade,
trabalho, renda, né? Então, quanto mais distante as crianças estão e ali dentro de um círculo social em que elas vivem, menos elas têm perspectivas de irem além. Elas acabam reproduzindo e se mantendo ali dentro desse círculo, né? Que é um círculo de pobreza que é muito difícil. Então, o professor Ivan, por exemplo, ele disse sobre a questão da violência doméstica, sobre a questão da violência sexual, das violências de gênero, mas muito pouco a gente vai avançar se a gente também não pensar o racismo como uma violência estrutural, que também determina os lugares sociais em que as nossas crianças têm acesso. Será que se a nossa criança lá, né, do nosso EDI, da nossa creche, desde pequenininha, vir personagens parecidos com ela, mas que tenham uma ascensão social, que sejam médicos, engenheiros, cientistas, que dialoguem ali com o dia a dia, que sejam convidados pelas escolas para estarem ali falando da caminhada de vida deles. Essas crianças vão ter espelhos, sabe? E o que a gente tem feito é o contrário. É determinado um caminho que é de invisibilidade, né? E mais uma vez eu repito, a invisibilidade é a morte em vida. Então a gente tem produzido muita morte em vida. Acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar. E aí, nós temos direito ao resgate dessas raízes? Até onde a gente consegue contar a nossa própria história pela história da nossa família? Vamos fazer essa reflexão, né? Eu sou uma mulher preta, mas eu vim me identificar como uma mulher preta nessa sociedade, de me posicionar politicamente, assertivamente, diante das situações que acontecem no cotidiano, há muito pouco tempo. E essa é uma identidade que foi reconstruída. Porque a identidade que eu construí desde a infância foi que alguns lugares eu não poderia acessar. Não poderia. Então eu fui construindo uma história me contentando. Não é me contentando, mas é tipo, até onde eu consigo alcançar. Sabe? Aqui dá. E aqui também, né? E, na verdade, não é isso, né? Mas eu queria voltar para a coisa das raízes. Eu fico aqui pensando e eu só consigo chegar na linha dos meus avós. Eu não conheço o nome dos meus bisavós. Não conheço, sei muito pouco dessa história, porque é uma história muito sofrida, uma história de muita luta. Então, uma história que a família, durante muito tempo, não se orgulhou de contar, porque foram pessoas que foram muito sofridas. Então, é melhor a gente não contar para as crianças. Sabe aquela coisa? Não vamos contar para as crianças, não. O que sofreu, como é que morreu, vamos deixar, né? E a criança, ela não é neutra. Ela está na sociedade, ela está como uma esponja, captando, né, sorvendo toda a informação que está ao redor dela. E aí isso acontece não só comigo, mas acontece com muitos brasileiros mestiços, né, de origem mestiça, que não tiveram acesso às suas histórias. Não tiveram acesso às suas histórias porque não foi possível, porque a gente criou uma narrativa de que as histórias, né, de afrodescendentes, de indígenas, são histórias menores, são histórias sem valor, são histórias pobres, são histórias de sofrimento. Assim como a gente também se remete sempre, pensa no continente africano, já vem na nossa cabeça uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras na África e as crianças ali magras, com fome, sofridas, doentes. E a África é um continente com tantas riquezas, com tantas coisas para nós descobrirmos, com tantas conexões para a gente fazer. Então, por exemplo, tenho amigos conhecidos
de origem europeia, e eles conseguem fazer uma linha do tempo, conseguem fazer essa árvore genealógica, tem história da família, tem brasão da família, tem, né? Sabe, quando o bisavô pegou um navio, ele pegou um navio fugido de guerra, mas ele pegou um navio livre. Ele não veio escravizado, ele não veio desumanizado comparado a um animal para ser tratado como um animal. Ele não foi dizimado, como a gente ainda está nessa batalha aí com os povos originários. Ainda existem mais de 300 povos originários no Brasil, mas a gente assiste todos os dias na TV as queimadas, as madeiras ilegais, o desmatamento, as pessoas a favor de desapropriarem as terras indígenas, de desapropriarem as terras quilombolas. Então, isso me lembra muito o Ailton Krenak. E ele traz para a gente uma questão da relação com a natureza, que os povos originários, os Krenak principalmente, né, ele falando do povo dele, né, os Krenak, eles viviam ali próximo do Rio Doce, né, onde teve aquela tragédia de Brumadinho, de Mariana, né, e o rio é um parente, o rio é da família, a árvore é da família, sabe? É uma relação de pertencimento à natureza que a humanidade subverteu. A gente, enquanto humanidade, entende a nossa relação como somos homens, somos os mais evoluídos da espécie, né? Animal, então a gente se apropria da natureza, usa a natureza, e usa indiscriminadamente a tal ponto que a gente está produzindo a nossa própria ruína, no sentido de que a gente perdeu essa ligação. Então, volta lá para a minha questão inicial, né? Para a gente se religar, a gente precisa saber das nossas histórias. Por mais difíceis que elas tenham sido, a gente precisa resgatar essas histórias. E o que a escola tem feito para que os alunos resgatem as suas próprias histórias? Será que a gente dá ouvidos? A gente fala muito dar voz. Não precisa dar voz, porque voz os nossos alunos têm. Mas a gente dá ouvidos aos nossos alunos, de fato? Né? A gente está preocupado com as histórias que eles trazem para o dia a dia. A gente aproveita esses relatos do cotidiano e na prática pedagógica como um todo, para estabelecermos conexões com os nossos alunos. Essa é uma questão que eu queria colocar aqui. Então, em princípio, as raízes seriam essas duas coisas. Um direito da gente a resgatar as nossas próprias histórias, porque é por meio delas que a gente pode construir a nossa identidade de forma positiva e orgulhosa, né, de quem somos. E o segundo é no sentido de que nós precisamos nos reconectar com a natureza. E nos reconectar com a natureza, o que eu estou dizendo, não é a gente ir lá plantar um feijão, dar na mão, vamos embora com um brotinho de feijão, não. É a gente ter um consumo mais consciente, né, dos resíduos que a gente joga Professora Joana. Oi? Não, congelou. Teve um momento que a sua imagem congelou, professora. Ah, mas você me ouviu? Não, ficou suspenso, certo? Ah, desculpa. Eu estava dizendo sobre a gente se reconectar com as nossas histórias, né, para a gente se reconstruir enquanto identidade positiva. A gente precisa saber dessas histórias, resgatar essas histórias. E a segunda é a gente se reconectar com a natureza, mas não se reconectar dessa forma, plantou a sementinha do feijão, vou embora, né? No sentido da gente pensar conscientemente. Eu fico hoje fazendo um exercício aqui com vocês, né? Caramba, será que eu ia saber viver sem luz? Sem o celular? Olha como a gente hoje em dia é tão
dependente, exatamente. A tecnologia que a gente criou para nos ajudar, ela também nos aprisiona. E aí eu queria lembrar uma história da infância, que os momentos mais legais da minha família era quando faltava luz. Porque aí a gente acendia uma vela, né? Isso. E aí, para as crianças não ficarem com medo, era aquele momento das histórias, um momento das piadas, né? Um momento de carinho, estava um assim acomodado no pé do outro, do lado do outro, em volta ali daquela luz. Então, são momentos que a gente pode recriar no dia a dia. Isso é se reconectar. Vamos aqui apagar as luzes e olhar para o céu e ver se é possível a gente enxergar coisas lindas, o que a gente está enxergando. Isso é se reconectar, né? Se desconectar desse artificial, que é o cabo, que é a tela, e a gente precisa resgatar isso, porque as nossas crianças também estão muito dependentes da tecnologia. As crianças muito pequenas, hoje com o celular na mão, com o joguinho, né? E o meu sonho, né? Eu acho que nesse momento, o próprio Ailton Krenak, ele diz que o sonho da gente é um sonho que a gente conta assim para os íntimos, para quem a gente gosta, sabe? Mas eu vou compartilhar ele aqui com todos vocês, porque eu gosto de vocês. E eu acho que esse sonho tem a ver com o ideal que temos juntos, né? É da nossa escola ser democrática de fato. Que todas as crianças se sintam parte e pertencente. Então, a gente precisa se preocupar, sim, que eles se vejam nos murais, que eles se vejam nas histórias, que eles recebam incentivos positivos de serem e de estarem no mundo, né? Então, a gerência, ela foi criada para esse sentido, né? Esse sentido da gente garantir que dentro dos materiais pedagógicos vai haver diversidade de vozes, né? Vai ser um material, está sendo um material plural, porque desde janeiro a gente está ali preocupado. Aliás, nesse momento a gente está fazendo a revisão do material do terceiro bimestre, olhando para tudo que tem sido produzido, e, opa, aqui tem que ir, aqui está muito branco, e não, aqui tem que inserir mais uma coisa, não, aqui a gente pode trazer um outro autor, porque sempre os mesmos autores, vamos buscar outras referências, né? E, além disso, que a gente pense juntos nessa formação dos professores, porque, gente, vocês olham para mim, eu sei que vocês não têm a menor dúvida de que sou uma mulher preta, porque o meu fenótipo diz quem eu sou. Mas eu me assumir positivamente como uma mulher preta só aconteceu para mim quando eu fui para pós-graduação. Aprender sobre a história da África. Então, a gente não precisa produzir pessoas que só vão aprender sobre si mesmas com 30 anos de idade. Vamos começar lá, desde a creche, oferecendo esse repertório para as nossas crianças, para que elas, aí sim, quando elas tiverem uma identidade construída de forma positiva, elas também vão ter voz suficiente para falarem sobre as violências que elas sofrem. Porque eu acho, só complementando com o que o professor Ivan trouxe, as crianças silenciam as violências porque existe uma hierarquia de saberes, que é do adulto para a criança. Às vezes a criança diz com o corpo, diz com a atitude, verbaliza e a gente não dá crédito, porque a gente acha que criança está inventando, ou que deve ser uma coisa da família, ou que não deve, não, aqui na escola jamais, né? A gente também tem uma forma de silenciamento e de opressão desses saberes das crianças que são verdadeiros e genuínos. Então, o meu sonho é esse, compartilhando aqui com todos vocês, que a gente ouça as nossas crianças e que a nossa escola seja democrática de fato. Professora Joana, a gente agradece muito a sua fala. Muito obrigada. Você não sabe o quanto foi enriquecedor para a gente ouvir. A gente precisa ouvir. E aqui, esse projeto e essas lives serão um lugar de escuta,
né? Porque a gente vai passar por isso, é um lugar de muita luta, mas de insondáveis sonhos e infinitas possibilidades, mas de luta, né? Então, a gente pode perder as nossas folhas, mas a gente vai se reinventar, a gente vai regenerar e a gente vai resistir. Essa é a palavra. E a palavra agora é gratidão por vocês dois estarem presentes aqui, né? Nessa primeira live foi uma estreia, assim, de muito peso, de muita raiz, né? A gente só tem a agradecer e continuar esse trabalho maravilhoso, ressignificando essa nossa prática diante de toda essa informação e reflexão que vocês trouxeram para a gente, tá? A gente até estava comentando aqui, eu, Rosana e Vanessa. A gente fala com a Joana e fala da ancestralidade, dos direitos que a gente... E das coisas que a gente esquece. A gente está, assim, com a memória muito curta, né? E a gente ouve o professor Ivan falando sobre as diferenças, sobre a pluralidade, né? A multiplicidade, né, do nosso povo. Então, assim, a gente está falando das raízes e do céu e das nossas possibilidades de alcançar isso. Então, mais uma vez, obrigada, gratidão é a palavra, e eu vou passar agora para a Vanessa, que vai finalizar aqui a nossa live, tá? Obrigada a todos os professores, obrigada a professora Shirley, que mediou aí essa conversa de gigantes, né? Um beijo. Nossa, só aqui ouvindo e aprendendo, né? Quantos... Eu fico imaginando, como a Vanessa disse no início, esse é um projeto, né, que foi lançado, mas que não tem data para ser finalizado, porque é um projeto para ser constante, para ser contínuo, né, por conta dessas infinitas possibilidades de reflexões que ele traz. Quantos céus possíveis, né, nós podemos construir só com essas reflexões que foram feitas hoje. Então, foi um bate-papo muito proveitoso, muito rico. Realmente, eu iniciei a minha fala falando da gratidão, e a gratidão realmente faz esse encerramento. Gratidão, gratidão mesmo, por tudo que foi falado, pelas reflexões. Professor Ivan Amaro, professora Joana Oscar, uma delícia ouvi-los. Eu que agradeço também, gente, vocês aí. Joana, também ouvi Joana, foi assim maravilhoso também, porque é isso mesmo, né? A gente está dialogando em todas essas frentes e lutando em todas essas possibilidades de respeito às diferenças e de respeito às diferentes histórias, né? Não apenas a uma história só, ou uma forma só de contar a história. É isso. Muito obrigado pelo acolhimento, de novo, de estarmos juntos, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Eu lembro que... Muito obrigada a todos. Fala, Oi, muito obrigada. Quero agradecer, né? Quero dizer que o trabalho da gerência começou ouvindo, né? A gente foi em todas as gerências de educação para saber o que as equipes já faziam, porque eu não acredito em nada que brotou. Existe uma história. E eu fiquei muito feliz, porque a 11ª CRE já está construindo uma história muito bonita, uma história que está atenta a essa diversidade. Já tinha esse grupo de trabalho com o professor Ivan, fazendo diferença, provocando, né, fazendo a formação e provocando reflexões, ações. Porque eu acho que a formação, hoje a gente está com a tecnologia, o vídeo é muito legal, mas a proposta do GT era que esse professor saísse dali e ele implementasse ali imediatamente na sala de aula. Então, eu acho que faz toda a diferença. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar a 11ª CRE. Continuem com essa iniciativa. Vou acompanhar os encontros, porque é isso, é muito importante a gente ouvir histórias reais, porque a gente se identifica na luta e aí a gente se sente fortalecido para resistir juntos. Então, muito obrigada a todos e um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, obrigada. Eu lembro que nos convites, aí eu até falei, no meio desse turbilhão a gente vai amorizar. Falei para a Joana e para o Ivan também, na correria, que a gente não conseguia, né, Ivan, marcar, mas todo mundo com muito carinho e amor atendeu esse convite, e aí cada vez mais a gente vê quanto é acertado esse convite.
Então, muito obrigada mesmo, e que a gente venha mesmo a nutrir nossas raízes e crescermos juntos em direção a esse céu, que é o mesmo, né? Cada um tem seu sonho, mas é possível para todos. Então, com isso tudo, eu amorizei, né? E aí eu fiz uma poesia sobre esse tema, né? Céu e raízes. Céu e raízes. Raízes. Raízes fundamentam, sustentam, alimentam, encontradas em vários ambientes. Crescem parentes, ausentes, presentes, insistentes. Gentes. Às vezes arrancadas, modificadas, transformadas, replantadas, possibilitando que sonhos cresçam em direção ao céu. Céu. Caminhos com mel ou fel? Ah, o céu. É só olhar. Basta sonhar, romper, crescer. Basta viver. Onde estão suas raízes? Onde está o seu céu? Obrigada, gente. Muito lindo! Muito bom! Então, gente, Muito bom, parabéns. Que vocês venham a acompanhar esses episódios, tá? Tem muita coisa aí, Nutrindo Raízes, que vocês venham acompanhar e também compartilhar, mandando vídeos pra gente das suas raízes, do céu que você quer, que você imagina e que você almeja e trabalha para isso, né? Porque precisa ter uma decisão, mas precisa ter uma ação também. Então, esse caminho a gente segue junto, tá bom? Obrigada a todos, obrigada a Shirley, Ivan, Joana, todos ali que estão no chat falando só coisas lindas. Um beijo para todos. Abraço bem apertado, ó, em cada um de vocês. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Beijo. Muito obrigada.